Abrindo esse bloco do nosso programa aqui na confraternização do SESCOM, o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, ao lado do meu amigo Carlos Henrique Gomes da Cruz, Carla Ferreira da Cruz, né, o casal que capitaneou nesta gestão 2023-2025 o sindicato e hoje o evento de despedida, né, Carlinhos? Praticamente uma despedida depois de 6 anos, né, Pedro? Então, estamos aqui entregando aí a gestão para o Luciano, que assume a partir de 2026. Que era o teu vice, né? Que era o meu vice, companheiro, amigão já de muitos tempos. Então, entregue para ele com dever cumprido. Temos muita coisa ainda, desafios pela frente, né? A profissão anda mudando cada vez mais. Então, estamos numa loucura aqui num período bem complicado. A Carla é do ramo, né? Já entrevistei o casal várias vezes, né? Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. O Carlinhos está em duas gestões, eu falei 2023, 2025, mas 2021, 23, 23, 25. E aí, na hora da reforma tributária, o Carlinhos... Estratégia, mas não foi nada pensado. Não foi. Porque quando você assumiu em 21, a reforma foi instalada em 23, né? Para começar a transição agora em 26, para ir até 2033, no Brasil. A vida do contador, do contabilista é complicada, né, Carlinhos? Muito complicada e vai ser um período de transição complicado. São 8 anos, né, de transição. E os dois sistemas agora nesses primeiros anos, Os dois sistemas paralelos. E o problema é assim, são as normas que não saem claras, demoram para sair, entendeu? E ainda estamos no período das atas da vida da distribuição de lucros. Então, o governo soltou muitas coisas agora, junto com a reforma tributária, ao mesmo tempo, e está deixando todos os contadores surtados e os empresários também. Também, entendeu? Então, assim, está um período muito complicado. Eu acho que o governo tem que ter um pouco mais de sensibilidade, né? A Receita Federal, principalmente, e entender que não é assim, vamos fazer paliativamente cada um aos poucos, né? Mas e não... tempo, né, de vocês comunicarem os empresários. Sim. E até de se atualizarem, porque é bem, Sim. É bem complexo. Na verdade, a reforma tributária vem, né, para, de uma certa forma, com uma proposição de simplificação, mas a transição é muito complicada, né? É muito complicada, porque é uma adaptação do sistema, é uma adaptação nos controles internos das empresas. Procedimento, né? Procedimentos, e inclusive vai afetar os de pequeno porte, né? Porque aquele que vai contribuir com o IBS-CBS, ele gera crédito. Aquele que não está igual no Simples, se ele não for, não gera crédito. Então, já estão se falando que as empresas podem estar perdendo clientes se não tiverem no imposto. Então, assim, tem uma série de mudanças que vem pela frente e onde o empresário vai ter que também mudar a forma da organização da empresa. Bom, olha só, esse é jeito de abrir uma festa de confraternização, né? Deixa eu falar de algumas coisas boas. Tem algumas coisas boas. O Carlinhos mencionou, né? Mas jornalista é assim, jornalista tem que passar, né? O que está à baila não tem jeito, não tem como encontrar com dois profissionais da área de contabilidade, um inclusive, né, como presidente do SESCOM e não passar isso, que evidentemente o público, né, a gente tem um público de empresários de pequeno porte, de médio porte, de grande porte, e que evidentemente devem estar bem preocupados com isso, é para estar mesmo, né. Deixa eu falar aqui, passar para o meu público aqui um spoiler, que a gente precisa falar um pouco mais baixo agora, porque o que a gente vai mencionar é uma tradição aqui do SESCOM, que é a eleição do contabilista do ano, né? E ele normalmente, como eu disse, por tradição é anunciado aqui, daqui a pouco ele vai saber, mas não pode saber antes do tempo. Então vamos falar baixo aqui, mas podemos já mencionar, né? Está gravado. Podemos mencionar, hoje na festa de final de ano, a gente sempre faz um anúncio do contabilista do ano. E esse ano, o agraciado vai ser o Mariano Braz, que é o controlador da Prefeitura Municipal de Santos. Que é controlador, né? Foi controlador. Assim como teu pai foi, Isso, né? Foi. Ele era o adjunto do meu pai. Ele era o adjunto do meu pai. Lá em 2013. Lá em 2013, aí quando meu pai faleceu, o Mariano assumiu e continua até hoje lá exercendo um belo trabalho. Sim. Hoje a controladoria está montando uma estrutura cada vez maior. O Rogério aí tem dado bastante também ênfase nisso, então o setor dele vai crescer de uma forma bem legal e vai poder fazer o trabalho de verificar as contas das entidades, né, que também as empresas tipo CT, Prodesan, entendeu? Então vai poder diversificar o trabalho que tem sido feito atualmente.
Olha, falamos com o casal Carlos e Carla, eu vou falar agora com o Luciano da Silva Oliveira, com a nossa Renata Bravo Oliveira. Então não chama Renata só de Renata Bravo, é Renata Bravo Oliveira. Bravo Oliveira. Renata Costa Bravo Oliveira. Renata Costa Bravo Oliveira, olha só. Luciano, preparado? Hoje o Carlos já passou por aqui com uma sensação de alívio, assim, falando assim, olha, Pedro, meu último evento, final de ano, confraternização, não é? E está chegando a reforma tributária, o Luciano está extremamente preparado para conduzir esse processo de transição, né? Com certeza. Amigo é assim, né? A gente percebe quando o cara é amigo que ele larga amigo a bucha desse, né? bem armado, bem armado, ele deixou a bucha armada, falou, ó, toma que o filho é teu. Em defesa dele, o Carlinhos falou assim, olha, eu passei pelo período de pandemia, né? A Isso. pandemia todo mundo passou, a reforma tributária não, né? A reforma tributária é aqui, né? Não sei, como principalmente, claro, né? Todas as empresas acabam sendo afetadas, tem que se orientar, o poder público tem que, evidentemente, também se engajar nisso, nessas campanhas, porque nesse momento precisa dar força de todo mundo, né? Porque vai ser um período, né? Luciano, eu estava comentando isso, inclusive, com o Carlos e com a Carla, vai ser um período em que, nesses primeiros anos, os dois sistemas vão estar em vigência. O contabilista que não enlouquecer agora não enlouquece mais, né? Exatamente. O pessoal fala muito de reforma tributária, e não é reforma, né? Porque, tomando como base uma casa, quando você reforma, a casa está ali, não. Eles destruíram a casa e estão levantando uma casa nova. Então é uma novidade total. É uma revolução, exatamente. É uma construção, é uma reconstrução de um novo sistema de um tributário. novo sistema tributário. É verdade. E aí, assim, a gente tem, né, sempre a preocupação de informar o público do que é mais premente. Aí eu vou ter que te fazer essa pergunta. O que é que em 2026... Porque, assim, a reforma ela tem um período de transição programado para até 2032, 2033 estar efetivamente integrada, né, integrado o novo sistema. Isso. Nesse primeiro momento, Luciano, o que é mais importante? O que vai afetar mais? Tem como a gente simplificar isso? Tem. Na verdade, agora no começo, a questão da nota fiscal. Então, vão informações na nota fiscal que antes não tinham, que é a questão do IBS e do CBS. Sim. Porque é uma questão teste até para o governo definir a alíquota, porque eles não sabem nem qual vai ser a alíquota. Não está definido. A gente está falando em 24, 25, 26, 27, 28. São estudos preliminares e isso não está definido. Porque como foi definido... custo zero, né? Então a ideia é que não tenha um aumento na carga tributária. Uhum. Então agora vai começar 0,1 e 0,9 de IBS, CBS como teste. Isso vai aumentando progressivamente ano a ano, mas no final do ano que vem é que eles vão ter uma ideia com esses testes de quanto se arrecadaria, para eles saberem, ó, então como que eu preciso arrecadar é X, eles vão saber que, então ficou definido 22, 23, 28, 29, que aí depende também dos benefícios fiscais que todo mundo, através de lobby, está puxando a sardinha para o seu lado, né? Aí a gente fala, né, Renata, da necessidade de outros sindicatos, vocês com, né, capitania esse processo de orientação, né, de estudo, de aprimoramento, de adequação. Mas outros sindicatos, né, daqui a pouco eu vou falar com o Omar, que é do Sindicato do Comércio Varejista, e outros aí, né, que tem relevância na economia, e o poder público também tem que se engajar nisso, né? Como é que tem sido na prefeitura, na Câmara de Vereadores, como é que você enxerga, né, como atuante nessa área pública, os programas que o governo vem implementando para orientar a população? Sim, acho que, Pedro, na verdade, hoje, né, eu, como uma vereadora licenciada aí, frente à Secretaria de Desenvolvimento Social, a gente tem uma preocupação muito grande e constante, porque a gente já tem, eu estou dizendo, das pessoas mais vulneráveis. Então, o impacto desse no país, a gente também vai precisar medir o quanto está impactando na vida dessas pessoas, principalmente das mais vulneráveis, porque a ideia é equilibrar o país. Só que esse equilíbrio precisa atingir toda a população e precisa também gerar oportunidade para essas pessoas. Sim, sim. Então, a gente fala de uma reforma tributária, a gente fala de uma reconstrução tributária, fiscal, tudo, mas o quanto isso vai estar impactando dentro das pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade e poder gerar oportunidade, porque o que a gente deseja? Que o comércio cresça, que a indústria cresça, que a prestação de serviço cresça, gere oportunidade de trabalho e assim gere ofertas para essas pessoas que não têm oportunidade de emprego passam a ter. Poder se inserir. Né? Poder se inserir. Eu acho que esse olhar social é muito importante também nesse momento. Olha eles aqui, nosso Alexandre Lopes Pérez, a nossa Renata Cosme Pérez.
O Alexandre, não sei se eu o apresento como diretor social ou já como vice-presidente financeiro. Que legal, né? Já está assumindo um novo desafio a partir da próxima gestão, né? É isso aí. Está chegando uma nova gestão agora no Sescom e vamos trabalhar. Estamos evoluindo sempre no Sescom. Essa gestão foi muito boa e a próxima tenho certeza que vai ser melhor. O Carlos mencionou para mim, falou, a gente vai colocar alguns novos contadores que já são mais jovens, mas nós somos mais velhos. O Carlos já está se auto-intitulando como da velha guarda, né? E incluiu o Alexandre. Mas o termo velha guarda no sentido de terem mais experiência, né? Na condução de um sindicato tão importante quanto o Sescom. É, eles têm 30 anos, né, de experiência como contador, né? 30 anos, Alexandre. É muito tempo, né? Então não dá para comparar com o pessoal que está chegando. 8 anos de idade. Começou cedo. Comecei cedo. É isso aí. Mas a gente, eles principalmente, que tiveram os pais, né, como contadores, eles são segunda geração. Alguns até terceira, né? Então a gente viu eles crescerem dentro da contabilidade. Eu comecei, na minha família eu acabei começando, mas o pai da Renata sempre foi contador e eu me espelhei um pouco nele também. Legal. E a gente traz essa geração nossa e trazendo a nova geração junto. Aprenderam muito com a geração anterior, né? E assim vai sendo, né? Vai sendo feita a manutenção, né? E a perpetuação de um sindicato pujante, que o sindicato do Sescom de Santos, para quem não sabe, tem uma proeminência, tem aí uma penetração muito forte com o Sescom São Paulo, com o CRC, enfim, tem toda aí uma interlocução com os grandes órgãos, né, do segmento. Porém, este ano que vem começa um grande desafio, a gente não tem como não falar de reforma tributária, né? O Luciano falou, Pedro, não é nem reforma tributária, é uma reconstrução tributária, né? Reconstrução. Mas é importante para nós, foi bom para a classe contábil, eu imagino isso. Está dando muito trabalho, a gente está tendo que estudar muito, mas está todo mundo dando muito valor para a gente. A gente está passando de simplesmente contador para consultor. A gente tá consultor, assessor, a gente está assessorando muito, então está... E é um desafio, é estimulante isso. É estimulante, a gente tem que aprender tudo de novo. Está tendo que conversar com todos os clientes, obrigatoriamente a gente está conversando com todo mundo. Dos nossos clientes para assessorar, para consultar e tudo mais. E para estudar caso a caso também? Exatamente. Então, assim, é uma novidade maluca, mas que tá vindo com... É bom, adrenalina, né? Estudo, mergulhar aí nos procedimentos novos que terão que ser adotados. Alexandre, parabéns pelo teu trabalho, sucesso nesse novo desafio. Renata, parabéns. Valeu. Sucesso. Obrigada, Bom. mais uma vez. Olha, eu falei sobre a proeminência, né, e a participação do nosso Carlos Henrique na sociedade, falei do Luciano, e olha, aqui não é diferente. Nós, Omar Abduassaf, já o entrevistei participando, contribuindo, complementando, né, ideias e sugestões em várias entidades. Atualmente, o Sindicato do Comércio Varejista da Baixada Santista do Vale do Ribeira, né? Estamos aí participando dessa confraternização do Sescom. O Sescom é um parceiro nosso de primeira hora. Eu acho que devia ser o parceiro de todas as empresas, porque, na realidade, o contador, ele é como se fosse o sócio da empresa na parte administrativa, porque, na realidade, com essas manicômio tributário que a gente tem hoje, se a gente não tiver uma boa base de um contador, de uma empresa contábil que te dê suporte, ninguém consegue tocar o seu negócio. Omar, vamos falar um pouquinho da situação atual do comércio. Eu sei que você é um cara muito engajado sempre naquilo que vocês propõem a fazer hoje, né, capitaneando aí o sindicato dos mais importantes, né, o Sindicato do Comércio Varejista. Qual é a expectativa? Nós estamos gravando aqui no dia 17 de dezembro, então a gente já tem, evidentemente, né, um volume de vendas, né, e naturalmente que o Brasil deixa sempre a última hora, então esse volume deve se intensificar aí até o Natal e até mesmo antes do final do ano, antes do Réveillon. Como é que tem sido já o resultado, a expectativa, os números? Como é que o comerciante tem aproveitado, tem criado mais receita nesse período? A expectativa é boa, nós fizemos uma pesquisa agora, que a gente sempre faz uma pesquisa entre comerciantes e consumidores. Qual é a expectativa deles? A expectativa é um crescimento entre 5% e 10%, talvez atinja 10%, porque vários fatores estão contribuindo para isso. O 13º, que já começa a ser pago agora, algumas empresas até 30 de novembro foi pago e a segunda passada. O governo tem injetado dinheiro com empréstimo compulsório, que isso é ruim, porque os juros acabam ficando altos.
Então, com a taxa Selic de 15%. Exatamente. Mas o brasileiro deixa sempre para a última hora, às vezes não é porque ele quer. Porque a vida hoje está tão atribulada que as pessoas acabam deixando. E as lojas acabam tão preparadas, porque o comércio de Santos, principalmente Santos, toda a região, está preparada. Aliás, tem mais comércio do que para atender a população. Agora, o que está nos animando um pouco é que desde o ano passado nós estamos tendo uma invasão de turistas, porque as pessoas realmente descobriram, que eu já tenho falado isso há muito tempo, que o custo-benefício da Baixada é melhor que qualquer outra cidade do Brasil, porque aqui a pessoa aluga uma pensão, um hotel, uma casa no Airbnb, ele tem a praia de graça, ele tem todas as belezas aqui da cidade e as pessoas estão vindo. E as pessoas aqui, o preço é mais barato do que São Paulo, porque a concorrência aqui é muito grande, muito grande. Santos, por exemplo, Santos, São Vicente, Guarujá e Cubatão, faz décadas que não cresce, tá? A população quase igual. Só que se você vê quanto comércio abriu nesses últimos 10 anos, então a concorrência, o bolo é o mesmo e o público é o mesmo para o número maior de comércio. Exatamente. Né? Fiquei muito feliz, né? Não estava aguardando esse prêmio, essa laureação, né, que eles chamam. E aí, são muitos anos que eu estou trabalhando já como contador, desde a formatura. Depois eu fiquei afastado um pouco. Iniciei meus trabalhos dentro da prefeitura como servidor público. E isso me cativou de uma forma muito grande. Ser servidor público para mim é muito importante. E agora eles me dão um reconhecimento como contador, é muito gratificante mesmo. Eu estou muito feliz. Não esperava, foi mesmo uma surpresa. E aí o SESCOM e a Associação dos Contabilistas dando essa laureação, eu fico muito contente, muito agradecido mesmo de coração a todos eles terem feito essa minha indicação. Foi muito gratificante toda essa minha história, minha participação nas áreas. Eu me especializei em outra área, né? Não de contabilidade pura, mas falando muito de custos, falando muito de gestão, gerenciamento, governança, compliance. Então foi toda uma área diferente da que a maioria do público está acostumado, daquele contador de tributos, contador que faz outro tipo de análise, de auditoria. Então é bem assim, eu gosto muito desse meu serviço e eu acho que muito desse meu trabalho foi a motivação deles me darem esse laureamento, porque é uma coisa diferente do que o cotidiano que o contador acaba realizando.